Boa tarde a todos. Estamos aqui no estúdio, né, da Unicentro, nosso podcast, né, Ouça Unicentro. E aqui a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre a, a campanha, né, que está acontecendo do Abril Azul, só que nós vamos trazer através de uma perspectiva um pouquinho diferente, tá? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu me chamo Graça Pereira, sou coordenadora do curso de Psicologia aqui da Faculdade Unicentro. E estou aqui hoje com uma das nossas alunas, né, a Débora, e vamos conversar um pouquinho sobre essa temática que é tão importante, tão contemporânea dentro da psicologia, né? Que é o TEA, é o transtorno do espectro autista. E hoje a vertente que a gente vai trazer não é de conceito, não é de práticas profissionais em relação ao TEA, mas uma perspectiva diferente em relação à vivência, né, de mães que possuem, que têm crianças com o transtorno do espectro autista. Hoje eu estou aqui com a Débora, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vivência que ela tem tido, né, enquanto mãe de criança autista. Eu gostaria que você se apresentasse, Débora. Pode ficar à vontade. Eu me chamo Débora, sou mãe de duas crianças, do Miguel de 8 anos e do Arthur de 6 anos, que é um autista não verbal. Débora, me fala um pouquinho sobre como que foi esse processo, assim, de identificação, como que tu sentiu isso, como que foi tem sido essa vivência, né? A gente sabe que o Dia Mundial é dia 2 de abril, que inclusive tu tá com a Sim, camiseta, sim. né? E aí, a campanha desse ano, você chegou até a falar num bate-papo que a gente estava antes, qual é a campanha? Valoriza as capacidades e respeite os limites. Valorize as capacidades e respeite os limites. Muito interessante, né? Sim, No caso, você faz parte também de alguma associação aqui no município? sim, a gente tem uma associação chamada Ama BDC, né? Uhum. Que é um grupo de mães que se uniram para a gente lutar pelos direitos dos nossos filhos, é uma causa nobre e social, e que a gente tem um sonho muito grande de ter o nosso espaço aqui, né? Inclusive, a gente tem vários projetos, a gente tem esses eventos, por exemplo, no dia 2 agora, no dia primeiro a gente fez um evento lá na Praça Maranhão Sobrinho, com várias mães para poder ter palestras e passar informações, e também teve um acolhimento também do Espaço Vem Brincar, onde os nossos filhos ficaram lá, e a gente ficou nas palestras, tendo aquele momento muito importante para nós mães. E é muito legal o São nosso quantas projeto. mães que são associadas hoje, atualmente, assim, se tu tem uma ideia? Assim, no nosso grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, são quase cento e poucas mães, só que infelizmente ainda nem todas tiveram como se associar, né? Então é algo que a gente luta muito, porque quanto mais pessoas, quanto mais mães unidas, mais força a gente vai ter para conseguir correr atrás dos direitos dos nossos filhos. Mas a gente vai lutando, a gente tem um sonho grande de ter um espaço onde a gente vai ter trabalhos voluntários, terapia e momentos, inclusive, para as mães, porque a gente sabe o quanto a gente fica sobrecarregado com a nossa rotina, com a rotina dos nossos filhos. Sim. Então, é bem bacana o projeto que a gente tem. E essas mães, são mais de 100 mães, né? Só Sim, que tem uma noção, assim, se é um filho que tem autismo, são é um todas as mães. A todas as gente tem mães um grupo possuem, né? com todas as mães e todas têm filhos autistas. Nossa, Que é justamente para a gente se acolher. Às vezes está com uma dificuldade, manda no grupo, a gente conversa, a gente orienta. Porque, na verdade, eu faço parte da diretoria da associação também. A gente legal. sempre está tentando ajudar, orientar, acolher as mães, porque a gente sabe da realidade que elas vivem, porque a gente também vive a mesma realidade. Sim. Acho interessante porque a gente vê crescendo a demanda no município, Sim, mas a gente não tem a dimensão de que nessa quantidade de mães, nessa quantidade de crianças que sim, precisam de apoio, sim, precisam de acompanhamento, né? Porque a gente não fala nem de tratamento, a gente fala de um acompanhamento multiprofissional, né? sim. E assim, é justamente nesse ponto que eu queria ver contigo, é como que foi para ti, né, o processo de diagnóstico, como que foi esse início, né, dessa vivência que tu tens, até tu chegar agora a esse ponto de estar nessa defesa desses direitos, como é que tem sido, como foi, na verdade, esse início para ti? Sim.
O Arthur ele foi diagnosticado em outubro de 2020. No começo, eu comecei a desconfiar porque coisas que o Miguel fazia, o Arthur não fazia. Aí eu comecei a desconfiar e fiquei, ei, tem um alerta aí, tem alguma coisa. E aí a gente foi em busca do neuropediatra para ter o diagnóstico dele. E foi aí que começou a nossa caminhada, né? Ele teve diagnóstico de autismo, a gente voltou para Barra do Corda e iniciou as terapias para ajudar no desenvolvimento dele. E assim, hoje, antes o Arthur ele conseguia fazer as terapias tranquilamente. Eu vou falar mais da questão da dificuldade que eu tenho hoje em relação a ele com as terapias, porque antes ele entrava e fazia a terapia tranquilamente. Hoje ele já está apresentando uma resistência. Mas eu continuo lutando para que ele consiga. Inclusive, teve um dia em particular que aconteceu de ele não querer a terapia, ficar mais agitado e tudo, e eu comecei a ir para casa pensando se eu estava fazendo o suficiente pelo meu filho. E aí eu comecei a ficar mais deprimida, mais triste, chorei inclusive e fiquei assim. É até difícil falar isso, mas eu parei assim e pensei, será se não é bom ele ficar em casa e eu desistir? Mas foi um momento muito forte para mim. Só que depois eu parei para pensar e falei, eu não vou desistir do meu filho, não vou. Eu vou continuar levando para as terapias. É difícil para mim, assim como é difícil para muitas mães, porque elas sabem como é que funciona. É muita terapia, a rotina é muito puxada. Por exemplo, o Arthur, ele faz terapia segunda, quarta, quinta e sexta, de manhã, só não na terça. Mas é bem puxado. E foi o momento que eu cheguei e falei, assim, como desabafo, essa questão de pensar em desistir, mas que para mim, como é que eu vou desistir do meu filho? Meu filho depende de mim e eu quero ver a evolução dele, o desenvolvimento dele. Sim. E vou continuar lutando até o fim. Porque existe a possibilidade, né? Na verdade, é totalmente possível a criança com autismo, né? No caso, a criança autista, ela se desenvolver, né? Sim. Ter o desenvolvimento. Às vezes as pessoas pensam que é algo que vai paralisar no tempo, Sim. que não vai dar mais certo, que não vale a pena investir. Sim. Só que é necessário reconhecer essa diferença, essas diferenças e trabalhar em cima delas para que a criança tenha um desenvolvimento o mais próximo possível do que é saudável, do que é bom para ela, né, da qualidade de vida, né, que é possível ter. Isso eu vejo assim, desde quando ele começou as terapias, eu vejo uma evolução nele lenta, Sim. devagar, né? Sim. Mas indo. A minha maior dificuldade em relação às terapias, porque o meu filho ele é não verbal, ele não fala. E aí, tipo, nem sempre eu consigo entender o que ele quer, é algo que me frustra muito. Mas eu sei que, levando ele para as terapias, fazendo tudo certinho, uma hora, se for para ele falar, vou pular de alegria, mas se não, tudo bem, ele vai encontrar a forma dele de se comunicar. E aí eu continuo lutando e seguindo. Para quem não sabe, pessoal, né, o TEA, ele tem aí o espectro, né? Sim. Então, existem os níveis de suporte, tá? Então, tem o suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Que é o caso do meu filho. No caso do teu filho, é o suporte 3. Isso. Quando a gente fala suporte, é a criança que necessita, né? Ou criança, ou adolescente, ou adulto, porque a gente não fala só de autismo na infância. Mas é a criança que necessita de um suporte maior, né? Sim. Por conta do TEA. E aqui me diz assim, tu falaste aí que tem os profissionais que acompanham o teu filho, né? Sim. Qual é o nome dele mesmo que tu falou? Arthur. Arthur. Que acompanham o Arthur. Quais são os profissionais assim que ele frequenta, que ele faz as terapias? Ele tem psicóloga, Psicóloga. psicopedagoga, a fono e terapeuta ocupacional. São os acompanhamentos que ele tem. E aí ele faz esse acompanhamento na FETA, na Ultramed e também faz pelo CAPS. A gente tem também essas profissionais, inclusive foram anjos na minha vida, porque o tanto que elas têm me ajudado em relação ao Arthur, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer. Pessoal do CAPS, né? Nossa, A equipe. Todas as profissionais. Todas as equipes são muito importantes, mas um ponto interessante é que eu acho, às vezes, né, que necessitaria de um fortalecimento do serviço público para o atendimento dessas crianças que estão aí
cada vez mais, né, aparecendo nos serviços, né, necessitando dos serviços, porque Sim. quanto mais acesso à informação as pessoas têm, maior a possibilidade de entender que existe ali uma diferença, que existe algo ali que necessita ser, né, avaliado e acompanhado por uma equipe multi, e as pessoas vão buscar os serviços. Então Sim, a gente vê também uma superlotação dos serviços, né? exatamente. Para uma busca aí de acompanhamento dessas neurodivergências e tudo. A demanda é muito grande, a quantidade de profissionais que a gente tem em Barra do Corda, por enquanto, ainda é muito pouca e não supre. Tanto que, às vezes, em alguns lugares, eles têm que fazer o rodízio para poder conseguir atender todas as crianças. Então, tipo assim, faz uma quantidade de sessão, aí volta para o final da fila para conseguir, porque, como eu falei, a demanda é grande, os profissionais são poucos. E aí é bem difícil, porque os nossos filhos não podem parar enquanto está no final da fila. A gente tem que correr atrás de outros lugares, outras terapias, lutar para que ele não fique parado. Isso atrasa o desenvolvimento. Teu filho tem quantos anos? 6 anos. 6 anos. Isso. E então ele já está na escola. Sim, ele estuda. Como é a rotina assim de vocês, o dia a dia, em relação à rotina dele? Porque o que a gente sabe também em relação ao TEA é que existe todo um padrão de rotina que a criança Sim. precisa seguir, né? Sim. E que os pais precisam estar atentos a esses detalhes, a essas necessidades que tem dentro desse quadro clínico específico. Sim. Lá em casa, o Arthur, como eu falei, ele faz terapia segunda na sala de recursos, sala de AE. Ele faz quarta-feira, quando não é com a psicóloga e a psicopedagoga, é a fono e a psicopedagoga. Na quinta-feira ele faz com TO e na sexta-feira ele faz com TO e com a fono. Sim. Porque elas preferiram juntar para que fique mais fácil, como ele está tendo um pouco de resistência e tudo, para ver se consegue trabalhar melhor. E aí, de manhã é rotina terapia, todos os dias, tirando a terça-feira. À tarde eu levo ele para a escola. E, inclusive, é uma escola maravilhosa, que eu gosto muito, porque ali eu encontrei o acolhimento que meu filho precisava. Nossa, que legal. Todo mundo gosta dele lá, tipo assim, desde do vigia, a tia que fica na cozinha. Então, tipo assim, ele, por ver que ele entra na escola feliz e quer estar ali, nossa, eu fico... E tem também a questão das crianças lá, né? O acolhimento das crianças. Sim. O Arthur chegou, aí junta aquele monte de menino pra abraçar ele. O Arthur vai embora, tchau, Arthur. Tipo assim, é muito lindo. Eu tenho muito vídeo de momentos como esse e eu, como mãe, fico muito feliz. E aí, na parte da noite, eu venho pra faculdade e meu marido fica com ele. Só que existem coisas que a gente faz para ajudar ele, a questão de estimular. De manhã eu faço algumas atividades para estimular ele e meu marido repete à noite também para poder ajudar ele, para a gente fazer o nosso papel em casa, porque não é só levar o filho para terapia, exatamente. tem que fazer em casa também, porque senão não adianta. Esse é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas pensam, né, que o profissional ali, ou psicólogo, ou fono, ou físio, enfim, todos os profissionais que trabalham na saúde e que atendem crianças, né, e que atendem crianças com autismo, que o papel ali, a responsabilidade é só do profissional, porque Sim. tem a ideia de que entregou o profissional entregou a criança para aquele profissional, né? A criança vai estar na responsabilidade dele, como se tivesse encerrado ali o papel da família. E na verdade, as instituições funcionam, né? A família enquanto instituição, a escola enquanto instituição social. Então, a escola, ela tem o papel dela, né? Os pais têm o papel deles e os profissionais têm a parte, né, que é da responsabilidade deles, que é a parte técnica de promover ali a evolução daquele paciente, daquela pessoa, né, dentro das dificuldades e tudo. Então, é um ponto muito interessante, porque às vezes tem esse pensamento ainda um pouco fechado. Sim. De que é só o profissional que vai estar trabalhando em cima das situações. E na verdade não. Quanto isso, o profissional ele precisa da ajuda dos pais, né? Que os pais façam a parte. Ou melhor dizendo, a família, o contexto familiar faça parte dele, né? Isso faz uma diferença muito grande na vida. Com certeza. E assim, o Arthur ele tem 6 anos, ele já está na escola, né? Sim.
como é que funciona a parte do ensino para ele, assim, em relação aos professores? Como é que tem funcionado? São atividades adaptadas para ele. Por exemplo, Uhum. as crianças estão com... Ontem eu cheguei na sala para buscar ele, as crianças têm o livro, o Arthur tem também algumas atividades, porque ele ainda tem um pouco de atraso nessa questão. Então, a atividade dele é adaptada para ele. Mas, tirando a questão das atividades, ele participa de todas as outras brincadeiras, aquela socialização com as crianças dentro de Sim. sala de aula. Uhum. Então, é algo que, como eu falei, eu tenho assim, uma felicidade muito grande por ter essa escola. Eu fico triste porque esse é o último ano dele lá. Então, eu vou ter que mudar ele de escola, mas em relação a isso é tudo tranquilo. Tudo adaptado, tudo organizado. Tem a questão de, às vezes, todos os dias, quando tá muito quente, o que que eles fazem? Eles levam o Arthur pro banho. Pra ele se acalmar, pra tipo assim. E aí, ele voltar pra sala e fazer as atividades e tudo. Mas em relação à escola, é tudo tranquilo. Muito bom. Ele tem um rapaz que acompanha ele também. O Como AT. é o AT, né? Isso, um AT. Muito importante chamar o AT, o papel do AT nesse processo também. Sim. No caso, é o auxiliar terapêutico, né? Que às vezes as pessoas não conseguem compreender também qual é a função do AT na sala de Sim. aula ou dentro da escola, né? E que é para justamente fazer esse acompanhamento, né? Sim. Não vai ser o professor do aluno, aquele aluno, mas vai fazer esse auxílio aí dentro do processo de aprendizagem também, né? Que a criança precisa aprender, Sim. né? Ser Inclusive, incluída, ter um processo de educação realmente inclusivo. isso, inclusive, tem algumas profissionais, por exemplo, a psicóloga do Arthur, ela já foi na escola passar a orientação do que pode ser feito para ajudar o Arthur em relação às atividades e tudo. E é o que eles têm feito. Aí o Arthur Uhum. fica sentadinho, faz atividade, tem a questão do reforçador, para ele conseguir fazer, e ele tem feito assim, ele não faz muitas atividades no dia, mas 2 ou 3 ele faz. Então, é muito importante a questão de todo esse apoio, como a senhora falou, em relação à família, terapeutas, e a escola, que é uma Sim, equipe, na verdade, né? é uma equipe, é um trabalho em conjunto. Sim, Uma pena é que não é a realidade de todas as pessoas, né? verdade. E aí tem muitas crianças com TEA que estão aí no seu processo de desenvolvimento que não têm acesso, infelizmente não têm acesso a, a essa realidade, a essas possibilidades, né? Que é um Sim, acompanhamento multi, que é uma escola que realmente tem ali uma sala, né? De atendimento educacional especializado, sim. de profissionais realmente qualificados para estar fazendo esse atendimento, né? Uhum. Porque não é todo psicólogo que pode atender criança com TEA, não é todo fono, né? Tem todo um aparato técnico aí que o profissional precisa ter para poder estar fazendo esse atendimento, né? Sim, sim. É muito importante isso. A questão da inclusão, né, dentro das escolas também é algo muito importante. Que, assim, é algo essencial para a criança, para a família da criança, porque eu já tive tantos relatos de mães que tiveram dificuldades, e isso é muito triste, em relação à inclusão do filho dentro da escola. É algo que a gente luta muito e diariamente para que todas as crianças possam ser incluídas dentro de sala de aula. Pelo próprio medo, assim, da rejeição, né? Às Sim, vezes as mães querem que os seus filhos tenham essa socialização consigo, mas tem um medo da rejeição e acaba sim, fechando um pouco mais a criança para esse mundo também. sim, Tem crianças que não conseguem, não vão para a escola, sim, né? Não são matriculadas, não são inseridas na escola, justamente por esse medo da rejeição, às vezes a falta realmente de informação, sim, né? É por isso que eu acredito que seja muito importante o trabalho que a AMA faz aqui na Barra do sim, Corda, né? sim. Não sabia que era esse quantitativo de mães, Tem muitas mais de mães, 100, né? mais de 100, não sei exatamente quanto, só se olhasse no grupo do WhatsApp, mas são muitas mães que a gente conversa diariamente, que a gente Uhum. usa também como forma de desabafo dos nossos desafios do dia a dia. É quase um grupo terapêutico. Tipo isso, é as mães uma se apoiando na outra, porque assim, é algo que eu sempre falo no grupo, que a gente precisa correr atrás dos direitos dos nossos filhos, mas a gente precisa se unir, porque eu falo assim que juntas somos mais fortes, né? Então, é uma realidade assim É porque bem interessante. compartilha, porque vai compartilhando as experiências, Sim, as dificuldades, os sim, desafios, às vezes precisa de uma informação que uma outra mãe já tem sim,
e aí compartilha isso. Eu acho que realmente funciona como um grupo terapêutico, assim, no sentido de desabafar as dificuldades do dia a dia em relação aos cuidados e às necessidades da criança com TEA. A gente queria muito, como eu falei, que a gente tem planos de ter um espaço. É um sonho nosso de ter um espaço onde ali a gente possa acolher os nossos filhos, as mães e tudo. A gente tem esse projeto em mente. Só que para isso, a gente precisa se unir. Onde que está funcionando a associação? No momento, ela está... Eu não sei explicar direito, porque eu sou muito ruim de endereço. Mas ela tá ali perto de onde era a clínica do Dr. Jerônimo. Tá lá numa loja que era da nossa diretora e ela abriu pra gente começar ali. Pra dali a gente dar andamento na associação. Então não tem espaço para todas? Ainda não. Não, né? Porque a gente precisa, como eu falei em relação, a gente abriu para ter sócios. E tipo assim, como a gente não recebe a ajuda só dos sócios, então ali a gente vai passar informações, chama para as pessoas se associarem, para a gente conseguir iniciar o nosso sonho de ter nosso espaço. Muito legal. Em relação ao desenvolvimento do Arthur, quando eu fiz um vídeo para ser colocado na página da associação, eu falei que de uns dias para cá tem 3 coisas que o Arthur aprendeu a fazer, que o Arthur não fazia. Para alguns pode ser, mas é algo tão simples, tal, mas para o meu filho era muito difícil. Dar tchau, ele não dava tchau. Hoje, quando meu marido me deixa na faculdade, eu falei a primeira vez, Arthur, dá tchau pros amiguinhos da mamãe. Aí ele deu tchau a primeira vez, a segunda vez. Na terceira vez, ele já chega com a mãozinha assim, ó, dando tchau. Legal. E também aprendeu a fazer bico de beijo. Ele não faz o som, mas ele faz o bico. E imitar o boi. Então, tipo assim, pro meu filho, que é não verbal, que tá nesse processo de desenvolvimento, lento por enquanto, mas tá indo. Nossa, é uma vitória muito grande. Eu fico muito feliz, eu choro, eu fico assim, nossa. Porque ele já tem 6 anos, né? Tchau para uma criança típica é algo que, no início, né? Para ele não, um tchau agora. Então, cada obstáculo que a gente está vencendo, cada novo desenvolvimento do Arthur que ele tem mostrado, mesmo com um pouco de dificuldade, me deixa muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo. É até legal, tu usou o termo típica, né? Criança típica. Sim. E as crianças com TEA são crianças atípicas. Isso. Né? Porque, tipo assim, é uma coisa até que eu falei antes, que eu já pensei, na verdade, em falar. Dentro da nossa realidade do que a gente vive. Se para uma mãe típica já é difícil, imagine para uma mãe atípica que todo o desenvolvimento do seu filho depende dela. Os esforços, tudo. Correr atrás de terapia, de exame, de consulta, tudo. Então, assim, a nossa luta é muito grande. Mas a gente continua firme e forte e sempre querendo o melhor para os nossos filhos. Muito bem. E aí eu queria, acho que já para a gente encerrar, te perguntar, a escolha do curso tem a ver também com essa realidade que você tem vivenciado? Sim, sim. Um dos motivos, né? Eu tenho outros motivos também, mais pessoais, mas para mim o motivo principal é pelo Arthur. Não só pelo Arthur, mas assim, eu quero ajudar o meu filho, mas eu também penso muito nas outras mães, porque eu vejo a realidade delas todos os dias, então é algo que eu escolhi e tipo assim, eu não sei se lá na frente, não sei como é que funciona, mas no momento, quando eu me formar, eu quero trabalhar com crianças com autismo. Eu sei dessa realidade, então tipo assim, a minha inspiração hoje é o meu filho, o Arthur. Que bom, muito legal. Muito importante isso. E até assim, é emocionante, né? Porque ainda bem que aqui na nossa cidade tem essa possibilidade, né? Sim, porque a gente pensa assim, nossa, uma graduação hoje com tantas faculdades funcionando, tantos locais funcionando em relação a cursos. Nossa, uma graduação, mas uma graduação talvez é um sonho para a pessoa de estar, né? Mostrando ali o seu desejo, a vontade de ajudar outras pessoas, de ter de transformar até a própria realidade local, né? Mais uma profissional que vai estar se formando para atender pessoas que precisam desse auxílio profissional, dessa prática profissional que é especializada, né? Um atendimento especializado. Então, te agradeço demais pela participação, tá, Débora?
A gente vai se encontrar muito na sala de aula para discutir sobre esses temas, mas foi muito bom Sim. conhecer a tua história. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço pelo convite, por abrir essa oportunidade de falar um pouco da minha vivência com o Arthur e falar um pouco da associação e como realmente, assim, mostrar um pouco da realidade de como é o autismo vivido por uma mãe de autista. Então, eu que agradeço. Obrigada.